Bom dia, irmãos. Vamos dar início a mais um momento de estudo da Bíblia, estudo da Palavra de Deus, com a nossa EBD, a nossa Escola Bíblica Dominical. Mais uma vez, sou o pastor Arthur Fernandes Rezende. Quero, neste momento, estar dedicando um tempo ao estudo da Palavra de Deus com todos vocês que estão nos assistindo, seja nessa manhã de domingo ou em algum outro momento, algum outro dia de sua semana, né, de sua época. É muito bom estarmos nos reunindo dessa forma, né, esse momento de um pouco mais afastamento, mas ainda assim podemos continuar com nossos estudos, continuar meditando na palavra de Deus. E isso não só como oportunidade, mas também devemos a cada dia estar buscando mais ao nosso Deus, buscando mais o conhecimento na sua palavra. E como já falei, eu sou o pastor Arthur Fernandes Rezende, membro da Igreja Batista Central de Trindade. Com muita alegria que ali estou congregando, ali faço parte e sou um dos professores da EBD e quero nesse momento então fazermos este estudo, estar compartilhando desse estudo. Vamos estar nesse momento orando para iniciarmos, para dar início ao nosso estudo. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, queremos, ó Deus, te agradecer, queremos louvar teu nome, queremos, ó Deus, bendizer o teu nome. Que o Senhor nos dê a tua sabedoria, Senhor, a tua direção, o teu discernimento, que possamos ouvir a tua voz neste momento de estudo, neste momento que nos dedicamos em tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, durante a semana, Senhor, buscarmos a tua palavra, lermos, meditarmos, Senhor, em teus ensinos. Que esse momento seja, Senhor, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Que o Senhor seja engrandecido em meio a tempestades, em meio a qualquer circunstância de nossas vidas, possamos engrandecer o teu nome e louvar, Senhor, a tua presença em nós. Muito obrigado, ó Deus, por tudo quanto o Senhor tens feito em nossas vidas, ao nosso redor, em nossa família. Muito obrigado por cada família, Senhor, que está sendo representada, que está presente, participando desse estudo. Que o Senhor possa ajudá-las, guiá-las, abençoá-las, Pai. Ser com a nossa igreja, o Senhor também esteja guardando todos os seus pastores, Senhor, pastor Gerson, que está conduzindo a tua casa ali, ó Pai. Muito obrigado por este dia, por nossas vidas. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém, Senhor. E nesse momento de oração é bom lembrar, né, que mesmo afastados, não tendo aqui como compartilhar os pedidos, os anseios, os agradecimentos, esteja nesse momento compartilhando, seja no nosso chat, seja também durante os cultos, conforme o pastor Gerson sempre conversa, né? Como é bom durante o culto ouvir a mensagem ali de um irmão, que então participe dos nossos cultos no domingo pela noite, nas quintas-feiras também pela noite, acessando o nosso canal, temos ali os nossos cultos ao vivo, então esteja ali participando. O pastor pode naquele momento mesmo ler a sua mensagem e estar fazendo o pedido, encaminhando o pedido de oração de quem está nos assistindo, né? E que possamos então estar nesse momento desfrutando da palavra de Deus, mais um estudo, né? Lembrando que estamos estudando nesse trimestre sobre a vida de Paulo, sobre os ensinos de Paulo, né? Como Paulo buscou, o que ele entendia de como a obra de Cristo, como o evangelho, ele é anunciado. Então, estamos estudando a vida de Paulo, estamos na lição 8. A lição 8 traz Cristo, presente de Deus para o mundo. Então, como que é trabalhado este tema, como que é realizado esse conceito de presente de Deus, né? O apóstolo, então, ele vai trazer para o nosso estudo duas palavras, dois termos que vão ser explicados ao longo do nosso estudo pelo pastor Isaltino Gomes Coelho Filho, que foi o autor desta lição. Ele deixou esse estudo para, então, nossa reflexão, nossa meditação neste momento. Então, vamos estar lendo, primeiramente, o texto bíblico. Vamos iniciar pelo texto bíblico, que é em 2 Coríntios 5, 18 e 19. 2 Coríntios, capítulo 5, os versos 18 e 19. Ao longo do nosso estudo vamos ver também outras passagens bíblicas, mas vamos começar por esta. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou esta mensagem de reconciliação. Amém? Então, essa passagem sobre reconciliação, nós já vimos bastante, né, sobre reconciliação.
justificação. E aqui como que o apóstolo Paulo está apresentando, né? O apóstolo Paulo está apresentando que Jesus é o presente de Deus. O Jesus, ele é vindo de Deus. Deus amou o mundo que deu o seu filho. É o mesmo conceito lá em João, né? Quando Jesus entrega seu filho. Então aqui nós temos esse pensamento. Se a gente estudar a Bíblia ao longo do tempo, a gente em Hebreus pode ter um pensamento um pouco diferente, em que Jesus ele se ofereceu, né? Ele se deu ao mundo. Mas como cremos, como entendemos, sabemos que há uma unidade, né? Trindade ali, ela é uma só, ou seja, Deus, o Pai e o Filho estão sempre em harmonia, então é uma decisão única, né? É um caminho só, né? É mais a economia que sabemos quem é Pai, quem é Filho e quem é Espírito Santo. Então, nós vimos aqui o presente de Deus para o mundo. O presente de Deus para o mundo, que é Cristo. E o autor lhe começa falando sobre política internacional. Na época do Oriente Médio, onde Jesus nasceu, onde Jesus anunciava, onde Paulo também pôde tirar os seus exemplos, as suas metáforas, era de comum que uma nação, o rei de uma nação, desse presentes ao outro rei. Um rei mais forte, um rei mais poderoso. Isso era uma espécie de tributação, né? Nos dias de hoje. Havia os tributos internacionais, ou seja, um rei de uma nação que temia um rei de uma nação maior, dava presentes, ouro, prata, as especiarias, né? A gente vê Salomão fazia muito desse comércio de levar especiarias, levar tesouro, receber presentes, por exemplo, no Antigo Testamento. E também a gente pode ver na Idade Média, até mesmo filmes, seriados, quando as filhas eram dadas a casamento para fazer uniões entre os nobres, né? Ou seja, os presentes para que aquela nação superior não se irasse contra aquela nação inferior. Então o rei estava ali alegrando outro rei, né? Aqui nós temos a ideia de propiciação. Isso aqui Paulo vai trazer como propiciação, um gesto para buscar a paz entre os povos. E o que seria propiciação? É a remoção da ira mediante a oferta de algum presente. E nos dias atuais, né, nós temos também uma palavra que poderia definir um pouco mais isso aqui, seria uma palavra mais moderna, mas não é no seu sentido a propiciação, que é a palavra suborno. Ao longo do estudo da semana, vocês lendo o estudo, essa lição, né, na íntegra, a gente vai ver que, calma aí, mas propiciação seria suborno? Quando o autor aqui, o pastor Exaltino, está falando de propiciação, às vezes logo a gente vai lembrar, é suborno? Não, não é suborno. Suborno, quem nunca, né, pensou em subornar, ou subornou alguma coisa, já realizou esse ato, na verdade não é um ato, né, é um delito, é um crime. Subornar é dar dinheiro ou outros valores a alguém a fim de conseguir alguma coisa ilegal. Peitar, comprar, corromper. Isso é o suborno. Então, famosamente conhecida, né, aquela blitz de carros, e você está ali com alguma irregularidade e você então quer pagar alguém para cometer um delito. Qual é o delito? Continuar com alguma ilegalidade, seja no seu carro, na sua documentação, né? Ou seja, nós queremos subornar a alguma batida policial, alguma fiscalização do PROCON, e aquele comércio ele quer subornar, né? Então ele quer deixar passar despercebido, ou seja, o crime que ele está cometendo não vai ser percebido. Isso é um suborno, isso é corromper, né? É a corrupção que nós conhecemos muito aí nos dias, né, mais contemporâneos. Ou seja, devemos ter em mente que propiciar não é subornar. Propiciar é um presente para agradar alguém. Você dar um presente para agradar alguém, para religar, para estreitar os laços, para trazer a amizade. Isso é propiciar. Subornar não é um presente. Subornar é a intenção de corromper, a intenção de corrupção, tirar um pedaço da moralidade, perder o caráter, a corrupção, né? Ou seja, então aqui nós temos essas duas diferenças. Então não venhamos a tentar
trazer o termo suborno aqui no nosso estudo. Suborno é ilegalidade. Aqui propiciar é um presente, é um agrado, é um carinho para trazer a amizade. Ninguém aqui como a propiciação de Jesus, a gente vai ver também que até funciona um pouco diferente. Vimos que ali no início um rei menor, de uma nação menor, dar o presente ao rei de uma nação maior. A propiciação pelos nossos pecados é quando Deus nos deu a Jesus. Então, Deus, que é o nosso Deus, está acima de nós. Ele mesmo nos presenteia. Nós não somos capazes de presentear. Vamos ver isso ao longo do nosso estudo. Então, ele nos presenteia com Jesus. E aí sim, nós vamos ter a nossa amizade refeita. A reconciliação que lemos no nosso versículo em destaque no início. Ou seja, a reconciliação, a justificação veio por meio de religar esse laço de amizade, por meio da propiciação. Então, propiciar é tornar favorável. Na carta de Paulo aos Romanos, a gente vê esse sentido de que Deus se tornou favorável a nós por meio da morte de Cristo, por meio da entrega de seu Filho. É uma figura de linguagem em que nós somos de inimigos feitos amigos de Deus. Já estudamos também sobre isso, como tirar a inimizade que foi estabelecida entre Deus e o homem. Então, declaradamente, éramos inimigos, mas essa ideia nos é afastada com o sacrifício de Jesus. Ou seja, temos aí a parte boa, né? Somos, então, feitos amigos de Deus. E o autor vai trazendo essa ideia sobre as línguas, né, do hebraico ou do grego. A gente vê que propiciar ela tem uma raiz lá no Antigo Testamento. Então ele busca aí as origens hebraicas e a gente vê, né, que desde o Antigo Testamento o homem busca a propiciação, busca a reconciliação, busca trazer de volta a amizade com Deus. E em João nós lemos que o homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. Não tem como, mediante o nosso mundo natural, a nossa natureza humana, a nossa natureza criada, né? A tudo que há na terra, não tem como nada ser nos dado para que alcancemos essa amizade com Deus. Somente o que é dado do céu, o que é dado da parte de Deus. Então, propiciação é ato de Deus, não é ato nosso. Também já vimos isso, né? A graça de Deus quer dizer que Deus operou a nosso favor, não que nós venhamos a ter feito alguma coisa, né? Ou seja, a nossa salvação é pela graça, não é por nossas obras. Ou seja, nada se pode fazer, nada se pode receber, somente o que é vindo do céu. E por esse motivo nós devemos entender a diferença, então, sobre o suborno. Deus não cometeu nenhum delito. Ele não corrompeu, ele não se corrompe e nem corrompeu alguém. Deus, ele quer fazer as pazes conosco, e por isso nos deu a Jesus como um presente de amor, um presente com a intenção que é o seu amor maior. Como se manifestou o amor de Deus, enviando seu Filho Jesus ao mundo. Então, como lemos também em João 1,29, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista ele se encontra com Jesus e ele exclama, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Somente ele pode tirar o pecado do mundo. Então, para iniciar, nós temos que a ira e a misericórdia de Deus. A ira e a misericórdia de Deus tem aí, então, como que nós teríamos como propiciar, tem a ideia de pacificar por meio de um presente. Alguns se escandalizam. Parece que está subornando, mas o que é que nós temos é o que quem oferece, a diferença é em quem oferece e quem recebe, né? Quem oferece que é o maior, quem oferece é que é bom, que é o amor, que é Deus. Então isso significa muito, isso é uma figura de linguagem para os nossos dias, para o nosso entendimento. E nós devemos entender então sobre alguns atributos de Deus, né? Deus, ele tem a sua ira e ele é misericordioso, mas a ira de Deus é contra o pecado e a misericórdia de Deus é para com o pecador. Ou seja, Deus é tardio em irar-se. Em Neemias 9,17 nós temos, porém,
tu, ó Deus perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te e grande em bondade, tu não os desamparaste. Então Deus não nos desampara, Deus é um Deus perdoador, é um Deus misericordioso, ele é tardio em irar. Ou seja, devemos entender que Deus é bondoso, Deus se ira contra o pecado, ao pecado, mas ele é misericordioso para aqueles que o buscam, para aqueles que o adoram. E aqui nós temos, por exemplo, o exemplo de Paulo, do apóstolo Paulo, e o Bar Jesus, que era um mago, um feiticeiro, ou seja, Paulo se irou, chegou ao ponto de irar-se com ele, foi mais contundente. Por quê? Porque ele estava manipulando mentes, manipulando pessoas para trazer a glória para si, não a glória para Deus. Então ali Paulo precisou ser mais contundente com aquela pessoa por conta disso, porque ali ele estava manifestando a sua ira contra o pecado. Jesus e o templo, por exemplo, Jesus entra no templo a ponto de jogar tudo ao chão. Por quê? Porque estão pecando contra Deus. Ele não estava sendo contra, nunca deixou de ser misericordioso, amável para com os homens, mas contra o pecado ele se ira, ele tem a sua ira. Então a propiciação se dá quando Deus tempera a ira e a misericórdia. O que é o tempero, né? É mediar, né? Está ali nem tanto nem tão pouco, né? A sua ira não é um descontrole emocional, não é uma perda de caráter. Deus é imutável, né? Ele não vai mudar a sua caráter, a sua personalidade. Se ele não se indignasse contra o erro e o pecado, ele não seria santo, Deus não seria santo. Então, por ser santo, ele se ira contra o pecado. Por ser santo, ele tem misericórdia ao pecador. Então, nele, a ira e a paciência se ajustam. Somente em Deus nós vemos isso. Mais um verso aqui, nós temos em Números 14, 18. O Senhor é muito paciente e grande em fidelidade, e perdoa a iniquidade e a rebelião, se bem que não deixa o pecado sem punição, e castiga os filhos pela iniquidade dos pais até a terceira e quarta geração. Ou seja, ele não deixa o pecado sem punição. Então, quando há o pecado, há a punição por conta do pecado, mas ele perdoa, ele ama, ele busca, ele fala, ele perdoa a iniquidade e a rebelião. Então, ele desfaz a rebelião, então traz a reconciliação. Então, devemos entender que a todo tempo Deus ele tem a sua ira contra o pecado, mas Deus ele busca a reconciliação para com o homem, para com o pecador. Então aqui surge a propiciação, aqui entendemos a propiciação, quando Deus quer fazer um ato de bondade para trazer uma amizade de volta. Como remover então a ira de Deus? É o nosso segundo ponto, né? Então temos essa pergunta: como que eu tiro a ira de Deus? Como remover a ira de Deus? Então temos a resposta: a ira não se remove, ela se desvia. Como dissemos que Deus é imutável, esse atributo, essa qualidade, esse caráter, ele não muda. Deus ele tem a sua ira contra o pecado. Então devemos desviar a ira de Deus. A ira não deve estar sobre a minha pessoa, sobre a sua pessoa, deve estar sobre o pecado. Então, se nós somos convertidos, nós somos trazidos de volta para Deus, então a ira de Deus ele se afasta de nós e ganhamos a misericórdia, trazemos a misericórdia. Em Salmo 78, verso 38, nós vamos ler que ele, porém, que é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói. Antes, muitas vezes desvia sua ira e não dá largas a toda a sua indignação. Antes, muitas vezes desvia a sua ira. Então Deus é aquele capaz de desviar a sua ira do homem. Ele quer desviar a sua ira do homem por conta de sua misericórdia, né? Ele não destrói, ele perdoa a iniquidade. O pecado tem um preço. Isso nós devemos entender, né? Em Romanos 6:23 nós já lemos várias vezes nos nossos estudos que o salário do pecado é a morte. O pecado tem um preço. Então, a ira ela não vai se desfazer, não vai se dissolver. É tão sério aos olhos de Deus que exige a morte do pecador. O pecado exige a morte.
O pecado só é aniquilado pela morte. Então, como que Deus trabalhou isso? No Antigo Testamento, nós tínhamos sempre os sacrifícios. Nós tinha sempre a morte de um animal para que pudesse tirar o pecado daquela família, daquela casa, daquela pessoa. Então, aqui nós vemos sempre essa ligação, esse elo entre pecado e morte. O pecado sempre dá origem à morte. É a morte e o sangue derramado que faz a propiciação, a expiação pelos pecados. Somente assim pode desviar Deus da sua ira. Somente assim Deus desvia a sua ira. Expiação de dois fazer um, ou reaproximar dois que antes estavam em inimizade. Isso é a expiação. Então Deus expia o pecado e traz de volta a unidade, a nossa união com Deus. É um conceito parecido da propiciação, certo? Sendo que propiciação ainda vem com um presente, que é a vida de Cristo para nós. O ato de propiciar implicaria, então, numa mudança de atitude, né? A mudança de atitude, no Novo Testamento nós temos muitas vezes a palavra que traz a mudança de direção. Estávamos indo em direção à morte, então nós mudamos completamente a nossa direção e caminhamos, então, agora para a vida, né? Então, esse é o conceito, essa é a ideia. O nosso Deus, ele é imutável. Ele se ira contra o pecado e tem misericórdia com o pecador. Então, isso que nós devemos entender e a cada dia crer. Se não queremos a ira de Deus em nossas vidas, devemos afastar o pecado das nossas vidas, aceitando assim o presente que é Jesus. Então, aqui a gente ainda pode entrar em paralelo com os outros estudos que nós tivemos em Romanos 6. Quando somos escravos do pecado, a ira de Deus está sobre nossas vidas. Então, quando nós nos afastamos do pecado pela reconciliação, pela propiciação de Cristo Jesus, é que nós podemos afastar a ira de Deus de nossas vidas. Deus nos deu de presente o presente que é Jesus. Então, esse pode afastar a ira de Deus, tirar o pecado do mundo. Isso é afastar a ira de Deus. E ainda continuando, nós temos a ideia de tabernáculo. Então, para entender aqui como que funcionava a propiciação no Antigo Testamento, antes de Cristo vir ao mundo, a igreja, o povo de Deus, precisou de um tabernáculo, uma casa, né? Era uma tenda que era móvel, era um templo móvel, onde Deus ia e deixava ali sua presença. Então, ali as tendas eram divididas, depois o templo tem essas divisões, onde tem um lugar santo, onde fica o povo, e onde tem um lugar santíssimo, o Santo dos Santos, que somente o sumo sacerdote tem acesso. Somente o sumo sacerdote pode entrar nesse Santíssimo. É ali que fica também a Arca da Aliança, que é o símbolo de Deus para com o povo, onde guardavam os estatutos, as leis, onde guardavam o selo, a aliança de Deus com o seu povo. Em cima dessa arca, essa arca precisava ser tampada, estar tampada. Essa tampa, então, que tinha um nome lá no hebraico, que significa propiciar. Era em cima dessa tampa, ornamentada com querubins, onde Deus descia a sua glória, a sua presença, e o sumo sacerdote, então, fazia a propiciação. Quando o sangue tocava essa tampa, é que o pecado era afastado do povo. Então, somente o sumo sacerdote podia realizar este sacrifício, esse tipo de sacrifício. E era todo um ritual, todo um momento em que o sumo sacerdote também corria risco de vida se ele o fizesse, se ele entrasse na presença de Deus também com o pecado. A gente tem aí relatos históricos de como que isso era dinamizado ali no templo do Antigo Testamento. E aqui nós temos o simbolismo da cruz de Cristo. Propiciar, derramar o sangue, é a cruz de Cristo quando derramou o sangue por nossas vidas, trazendo de volta, então, a amizade com Cristo. Em Hebreus 9, nós temos sempre a ideia que Cristo ele é o sumo sacerdote, o último sumo sacerdote. É ele quem traz em si a oferta única, a oferta final, a oferta que é capaz realmente de expiar de uma vez por toda os nossos pecados. A propiciação que Cristo fez, ela é definitiva. Ela não é essa propiciação que nós vimos que no Antigo Testamento, que era anual. A todo momento o povo voltava.
Reis quiseram fazer altares, ou pessoas com dinheiro quiseram fazer altares para não precisar ir àquele templo, àquele tabernáculo, para ter o trabalho de se dirigir ali e efetuar a propiciação. Ou seja, com intenção vã de agradar a Deus, né? Mas somente em Jesus é que nós temos esse direito, esse acesso à amizade de volta com Deus. A cruz não tem prazo de validade. É muito importante a gente ter isso em mente. A cruz não tem prazo de validade. No judaísmo, o perdão durava 1 ano. A cruz, o perdão é eterno. É através da cruz, do sangue de Cristo derramado na cruz, é que nós temos acesso eterno ao Pai. Ela resolveu de uma vez por todas o problema entre o homem e o pecado, entre a ira de Deus sobre o homem. Então ele afastou a ira de Deus sobre o homem, deixou sobre o pecado. E nós deixamos esse pecado aos pés da cruz de Cristo. Então Cristo é o Cordeiro que remove o pecado do mundo, como lemos lá em João, né? A propiciação simbolizava a obra de Cristo em remover os pecados e nos reconciliar para com Deus, que é o ministério da reconciliação que lemos no início, no capítulo 5 de 2 Coríntios. Então, o dia em que o sumo sacerdote fazia esse ritual, que dia que o sumo sacerdote podia ir, então, ao Santo dos Santos, ao Santíssimo, e fazer esta propiciação? No hebraico, eles chamavam de Yom Kippur. A gente ainda tem isso ainda no judaísmo hoje, essa celebração, mas é o dia em que o sumo sacerdote entra no Santíssimo para fazer a expiação. E nos dias de hoje, que dia nós temos? É o dia da nossa conversão. Qual foi o dia que você aceitou a Cristo, reconheceu o sacrifício de Cristo, que é o presente de Deus para nossas vidas? Esse é o dia que nós devemos nos lembrar, esse é o dia que nós devemos nos alegrar e louvar a Deus. Não é um dia que acontece no calendário, todo ano. Muitas pessoas lembram, né, relatam o aniversário de conversão. Não que elas estejam a cada ano se convertendo novamente, mas ela lembra que lá naquela data ela aceitou de uma vez por todas a salvação que Cristo traz, dada por meio de Deus. Então ela lembra quando que ela aceitou, recebeu o presente de Deus para a sua vida. Então esse é o nosso dia, a nossa conversão. Essa sim é uma data que ficou, foi um fato. Não é ali uma data que a cada ano a gente tem que voltar e voltar nela. Não é um ritual. Ou seja, que dia que eu me converti? Que dia que eu aceitei? Ainda hoje, né? É dia aceitável para que você reconheça, para que venhamos a reconhecer a necessidade de nos reconciliar a Jesus, com Jesus. Recebendo então o presente de Deus para mudar de uma atitude pecaminosa para uma vida de santificação. Como lemos, né? Passamos então para uma vida de santificação, uma caminhada com Cristo. A obra de Cristo, em Lucas 18:13, nós vamos ler que o publicano ficou à distância. A oração que Jesus vê entre o publicano e o fariseu. O publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Então, nós devemos pedir a misericórdia de Deus. Nós devemos pedir a misericórdia de Deus, pois somos pecadores. O publicano pede que Deus seja propício. Ele tenha misericórdia. Ele pede ali, então, a propiciação. Ele entendeu que precisava do perdão de Deus para a sua vida. O fariseu achou que não, que ele era bom, que ele fazia as suas obras e era bom em suas obras. Que Deus era lhe devedor, na verdade, por conta do fariseu estar fazendo a vontade de Deus, as obras de Deus, Deus lhe devia, né? Mas o publicano não, o publicano repediu a misericórdia de Deus. Ele sabia que não era bom, só havia um que é bom, que é Deus. Que esse pode, então, de uma vez por todas, trazer o perdão. E o publicano, devia a Deus. Então, aqui nós temos a ideia, né? A propiciação, Deus nos deu o presente, era nós quem éramos devedores. Mesmo nós, devedores, recebemos o presente de Deus.
Então Jesus define sua missão nesta parábola, que ele traz o presente, que ele é o presente de Deus. Ele é o presente divino que reaproxima essas duas partes antes afastadas. Então, mostra esse tipo, né? Uma pessoa que acha que não precisa de perdão e uma pessoa que reconhece o perdão. A ira de Deus pode paira sobre a vida daquele que acha que não precisa de perdão. Mas quando este reconhece a necessidade do perdão de Deus, Deus afasta a sua ira e traz de volta para com a amizade. A propiciação é o ato de misericórdia de Deus. A propiciação é o ato de misericórdia de Deus. Quando ela triunfa sobre a ira, quando a misericórdia triunfa sobre a ira. Em Romanos 3:25, nós podemos ler que Deus ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Deus ofereceu Jesus como sacrifício para propiciação, mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Então, Deus ele é justo, aquele que aceitar, reconhecer que Jesus Cristo nos salva, Jesus Cristo tem o poder para nos salvar, então Deus é justo, trazendo então a sua misericórdia sobre nossas vidas. Então, ele nos resgata, ele nos tira do pecado. A cruz de Cristo nos leva a Deus nos ser propício. Jesus fez a propiciação pelos nossos pecados. Ele presenteou o Pai com a sua vida. Então Deus, como vimos, o salário do pecado é a morte. Então Deus ele requer a morte para então efetuar o perdão. Então Jesus é esse presente, um presente de vida, um presente de entrega em nosso lugar, em nosso favor, para que Deus seja então favorável para com nossas vidas. Então, nós entendemos aqui esse resgate. Qual é o resgate para o homem? Só Jesus, aceitando a Jesus. O que nos cabe fazer? Nada. Foi feito na cruz. Nós devemos aceitar, reconhecer que Jesus é o presente de Deus. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, nós não podemos pagar esse débito. Nós não temos como efetuar essa dívida. Jesus pagou por isso. E ele nos defende. Ele está a nosso favor. Então não devemos mais a Deus, porque Jesus pagou os nossos pecados com sua própria vida. Certo? Então aqui nós devemos entender isto. Jesus pagou por nossos pecados, entregando sua vida. E a Bíblia afirma que o Filho é o presente dado pelo próprio Pai. É um presente dado pelo próprio Pai a nós, que por meio desse presente nós podemos ter o favor de Deus. Nós podemos nos ligar a Deus. A morte de Cristo é um gesto de amor. A morte de Cristo é um gesto de amor. Isto é, quando o Pai oferece um filho como propiciação. Abraão foi indagado para oferecer Isaque, oferecer seu filho. Ele confiou em Deus, que Deus proveria para si o cordeiro, ou seja, Deus proveu para si o cordeiro, que é Jesus Cristo, que é o sangue de Jesus derramado na cruz. Então, esse foi o ato de amor maior, quando Deus entrega a Jesus por nossas vidas. O pecado ofende a Deus e o levaria a guerrear contra nós. Mas em Cristo ele nos estende a mão para fazer as pazes. Então, a propiciação, fazer pazes, né? Refazer a amizade, é por meio de Jesus. Jesus é o mediador entre Deus e o homem. A propiciação é um ato de Deus, a oferta de Deus e a oferta do Filho. Então nós devemos entender que Deus deseja sempre manter esse bom relacionamento, manter essa boa amizade conosco, e por isso que ofereceu a Jesus Cristo. Então nós devemos aceitar esse presente, que é o grande presente de Deus à humanidade. O perdão dos nossos pecados só é possível por causa de Jesus Cristo, que é um perdão definitivo, é um perdão para sempre. Então, para realmente termos o perdão dos nossos pecados, somente com o perdão eterno, que é Jesus Cristo. É pela fé de Cristo
em nosso lugar que temos paz com Deus. É pela fé na morte de Cristo em nosso lugar que temos paz com Deus. Ou seja, o nosso perdão, a nossa paz com Deus era restabelecida quando temos fé que Cristo morreu em nosso favor, em nosso lugar. Nós não podemos pagar nada, fazer nada. É graça. Então nós devemos nos apropriar. Nós devemos dar o nosso salto de fé. Aqui, Jesus é quem nos salva, quem nos traz de volta para Deus e quem nos liberta do pecado. Então, que possamos ter tido nesse momento de estudo esse pensamento que Cristo é o presente de Deus para o mundo, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, é esta, né, a mensagem que temos para compartilhar neste momento com todos que estão nos ouvindo. Então, que possamos ter isso em nosso coração. Cristo é o presente que me foi dado, que nos foi dado, para que nós possamos, então, ter a amizade de Deus reestabelecida em nossas vidas. Então vamos orar neste momento. Traga então à mente, né, mais uma vez o seu pedido, o seu desejo, o seu anseio. Lembre-se, nossos cultos ao vivo você pode também deixar ali, pode registrar aqui, a gente vai estar passando para a liderança, para os pastores estarem fazendo essa oração também no momento de nossos cultos. Vamos orar então? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por nossas vidas, por este dia. Dá-nos, Senhor, a Tua graça, Senhor, a Tua misericórdia, que o Senhor sempre se afaste de nós, Senhor, a Tua ira. Possamos sempre reconhecer, Senhor, o presente que é Jesus para nossas vidas. Foi dado, Senhor, por Ti, para nos salvar, para nos trazer de volta, Senhor, que possamos ter essa amizade restabelecida por meio da nossa fé em Jesus Cristo, pela ação de Jesus Cristo a nosso favor. Muito obrigado por este dia, por nossas vidas. Abençoe, a Deus, que mais uma vez cada família, Senhor, esteja sob os seus cuidados, esteja sobre a sua mão, cada necessidade, Senhor, física, Senhor, de doença, que o Senhor esteja curando, Senhor, o Senhor esteja livrando, Senhor, deste momento, Senhor, que estamos passando. Se também com as necessidades materiais, Senhor, por estarmos parados, por estarmos muito sem trabalho, sem um emprego devido, Senhor, mas que o Senhor esteja cuidando, Senhor, de nossos lares, de nossas casas, das nossas necessidades, porque sabemos que Tu és um Deus que nos cuida, Senhor, que cuida e tem anseio em nosso favor, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito e já realizado em todo este tempo, em todo esse momento. Dá-nos a Tua graça, Senhor, o Teu amor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos.